pessoal! E aí, criaram muito desde o nosso último encontro? Que personagens que vocês entrevistaram para criar suas histórias? Foram pessoas próximas de vocês? Ou vocês fizeram pesquisa sobre pessoas distantes? Vocês seguiram com o projeto, afinal de contas? E se vocês seguiram, que descoberta que vocês fizeram de lá para cá? Conectaram algumas dessas aprendizagens aos conteúdos que vocês andam vendo nas outras aulas? Bom, eu segui com o meu projeto. Vocês se lembram qual era? Eu tinha feito 2, né? Eu tinha começado um esboço de um mini jornal e também feito um microfone de papel para entrevistar pessoas da minha casa. Bom, o microfone eu deixei de lado porque eu resolvi investir mais no projeto do mini jornal. E lembram sobre o que era? Eu queria produzir uma série sobre os professores incríveis. Então, eu criei, olha só aqui, ó, mudou bastante desde o nosso último encontro, não é mesmo? O que eu fiz? Eu entrevistei 2 colegas professores pelo WhatsApp, enviei para eles as minhas perguntas e criei um mini jornal sobre cada um. Então, aqui tá o da Ellen, sobre a Ellen, e aqui o sobre o Danilo. A Ellen é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o Danilo é de Aracaju. Olha só, né? Um de cada parte do Brasil. Além das perguntas, eu também fiz um pedido especial para eles, porque eu queria colocar uma imagem deles aqui na capa do meu jornal. Então eu pedi para eles fazerem um autorretrato, ao invés de tirarem uma foto, para eles se desenharem, fotografarem o desenho e me enviarem também. Assim ficava mais divertido o complemento desse projeto. Tá, mas então como é que eu fiz depois, né? Eu peguei e fotografei os meus jornais, desse jeito mesmo, que vocês estão vendo aqui, tirei uma foto deles, subi para o meu computador e com a ajuda de uma ferramenta chamada Google Desenhos, eu inseri o desenho que eles me enviaram, um autorretrato, nesse mini jornal. E o que eu fiz com o mini jornal depois de pronto? Eu subi as fotos para um álbum compartilhado. Um álbum que outras pessoas que acessarem também conseguem acrescentar suas fotos. E qual que é a importância disso? Que outras pessoas também vão conseguir compartilhar as histórias dos professores incríveis, ou até os próprios professores podem compartilhar suas histórias. Se você quiser dar uma espiada no álbum para ver como ficou, ou então compartilhar uma história, é só acessar o link que está aparecendo para você. Se vocês quiserem e puderem, também compartilhem o que vocês criaram nas suas redes. Mas não esqueçam de marcar com a hashtag #BoraCriar. Assim a gente consegue ver o que vocês andam inventando por aí. E o nosso encontro de hoje é o último sobre esse grande tema que é a agência de jornalismo. Tá, mas o que nós vamos fazer hoje, afinal de contas, né? Nós vamos começar imaginando notícias do futuro. E aí, já partimos para a criação de um projeto. Depois, nós vamos conhecer um projeto super legal de jornalismo que favorece comunidades locais, com a intenção de lançar um olhar diferente para esses contextos. E por último, nós vamos conhecer um projeto super legal de combate às notícias falsas. Vamos lá? Bom, até aqui nós já usamos o olhar do jornalista para criar projetos e também compartilhamos histórias sobre personagens que são importantes para nós. E nessas atividades nós vimos como o jornalismo ele envolve várias ações de investigação e também a criatividade. Hoje vamos começar pensando um pouco nas notícias que costumamos ler nos diferentes meios de comunicação, sejam esses meios impressos ou então lá na internet. Vocês se lembram das últimas manchetes que vocês leram por aí? Como que é a linguagem dessas manchetes? E ainda, o que costumam trazer as capas de revistas e a primeira página dos jornais? Já pararam para pensar um pouco nisso? Certo, guardem isso em mente que daqui a pouquinho nós vamos usar isso no nosso projeto. Agora, vamos imaginar que entramos em uma máquina do tempo e viajamos até 2030. Isso mesmo, daqui a 10 anos. Que grandes notícias e reportagens será que estariam estampadas nas capas de revistas ou então na primeira página dos jornais? Já parou para imaginar? Será que um dos personagens que você entrevistou não estaria nessa capa? Ou então você mesmo?
Vai que daqui a 10 anos você se tornou um cientista, um youtuber, um jogador de futebol ou até um artista famoso. Hein? É uma possibilidade. Mas que outras manchetes será que a gente encontraria? Será que seriam sobre algum cientista brasileiro que descobriu a cura para alguma doença? Ou então sobre o seu time de futebol que foi campeão pela 5ª vez do Campeonato Mundial Interclubes? Quem sabe? Peguem papel e material para anotação, pode ser caneta ou lápis, ó. Tô aqui com os meus. E escrevam algumas dessas manchetes que vocês imaginam que estariam estampadas nos meios de comunicação daqui a 10 anos. Podem ser notícias que vocês gostariam que fossem realidade no futuro. Vamos lá? Eu vou anotar aqui enquanto vocês anotam aí. E aí, conseguiram anotar algumas manchetes de notícias que vocês gostariam de ler daqui a 10 anos? Eu também já anotei algumas aqui e, na verdade, eu gostei tanto delas que eu queria que fossem notícias amanhã e não só daqui a 10 anos. E vocês lembram que nós estávamos pensando e relembrando as manchetes que costumamos ler nos meios de comunicação e como que é a linguagem dessas manchetes? Olhe para o que você escreveu e faça essa relação se a linguagem está mais ou menos parecida, se precisa arrumar alguma coisa, se precisa deixá-la mais divertida, porque a gente vai agora para a próxima etapa do nosso projeto. Chegou o nosso momento mão na massa. Então essa é a hora em que a gente separa a nossa caixa mão na massa ou então que nós vamos para o nosso cantinho de criação. Mas se vocês ainda não separaram os materiais, não prepararam o seu cantinho de criação, não tem problema. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de alguns materiais como cola, tesoura, papéis de diversos tipos, pode ser papel branco ou papel colorido. Também, se vocês têm revistas, jornais velhos em casa, é importante separar esses materiais porque eles podem ser úteis. E material para anotação, para escrever, como caneta, canetinha. Você não precisa ter todos esses materiais, separe o que você tem à mão. E também as suas anotações das manchetes, das notícias que vocês gostariam de ler daqui a 10 anos. Vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais ou o que vocês tiverem à mão. Vamos lá? E aí, conseguiram pegar alguns materiais? Ótimo! Então, afinal de contas, o que nós vamos criar agora? Bom, tem várias possibilidades. Pode ser uma capa de revista, a primeira página de um jornal ou ainda um esboço de papel da primeira tela de um site de notícias. Vamos criar o nosso projeto? Bom, vamos colocar a mão na massa. Eu já separei aqui alguns materiais que eu vou precisar e também já escolhi o formato do meu projeto. Eu vou criar uma capa de revista. E vocês? Já se decidiram o que vocês vão criar? Querem alguma inspiração? Olha só essas imagens que são capas de revista que foram criadas também com esse desafio de imaginar como seriam as notícias do futuro, que notícias que nós gostaríamos de ver estampadas nas capas de revista. Então, se inspirou? Deu para ter alguma ideia? Bom, então vamos criar. Enquanto vocês vão criando aí, eu vou criando aqui também. Então,
olha só o que eu fiz. Separei aqui uma folha colorida para fazer a minha capa de revista e recortei algumas palavras também para inserir nas minhas manchetes. E como eu encontrei todas as palavras que eu precisava, eu mudei algumas manchetes também. Então, as minhas manchetes são: astronauta premiada recebe homenagem ao retornar de Marte, brasileira descobre a cura para o câncer e mundo comemora 9º ano sem Covid-19. Então essas são as minhas manchetes que eu tinha anotado, então eu vou transpor elas para cá. E também eu recortei um desenho bonitinho que eu acho que vai ficar legal na minha composição da minha revista. E vocês? O que vocês vão inventar por aí, hein? Vai ser uma capa de revista? Vai ser a primeira página de um jornal? Vocês decidiram gravar alguma coisa? Bom, eu vou então agora começar a minha montagem, né? Acho que a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colar a minha decoração e torcer para que o resto caiba, porque eu não quero abrir mão da minha decoração da minha revista. Vamos lá, vão inventando aí junto comigo, é para todo mundo criar junto. Agora eu vou transpor a primeira, deixa eu até ver aqui o tamanho que vai ter que ter, vamos ver. Astronauta premiada. Vamos lá. É tentativa e erro, hein, gente? Sem medo de se arriscar. Qualquer coisa, eu tiro uma das manchetes, né? Então, vou colocar aqui. Astronauta premiada recebe homenagem ao retornar de Marte. Ao retornar de Marte. Ai, meu Deus. Quase que eu erro aqui. Ó, primeira manchete tá ok. Aqui eu só preciso colar, então, as palavras que eu tinha separado. Espera aí. Aqui. E essa outra aqui. Muito bem. Agora vou tentar colocar a minha segunda manchete. Vão inventando aí. Quantas manchetes vocês criaram afinal? Eu criei aqui 3 e acho que não vai caber, mas tudo bem, né? Vou colocar aqui, então aqui a minha segunda. Brasileira. Então já vou colar aqui a palavra Brasil e vou completar. Brasileira. Aqui vou colocar com uma outro tipo de letra, né? Descobre, ó, já mudei aqui minha letra. Descobre a aqui cura para o câncer. Pronto, coube 12. Ah, viu? Vai caber tudo aqui, no fim das contas. Vamos ver. Mundo comemora 9º ano sem Covid-19. Olha só. Então, tenho aqui a capa da minha revista. Agora eu preciso decidir qual que vai ser o nome dessa revista. Sorte que sobrou aqui um espacinho. Eu acho que vai ser Notícias. Só falta eu errar aqui no título, né? Notícias do bem. Com certeza eu vou pensar num nome melhor daqui a pouco, mas esse foi o melhor que eu consegui pensar agora. Ó, Notícias do bem. E pronto! E aqui tá a minha capa de revista. E eu escolhi essas manchetes justamente para valorizar a ciência que é produzida aqui no Brasil
e também as mulheres cientistas. Então, quem sabe não teremos uma astronauta brasileira indo até Marte, uma brasileira descobrindo a cura para uma importante doença. Então isso é legal de imaginar, e quem sabe compartilhando essa revista nas minhas redes, eu não incentivo alguns estudantes a seguirem seus sonhos, esses que estão pensando em ser cientistas. Uma outra coisa que eu poderia fazer, um desdobramento desse projeto, por exemplo, seria criar um podcast com as chamadas dessas notícias, usando o recurso de gravação do celular, ou então um aplicativo específico para isso, como o Anchor, por exemplo. Então, só que quando eu vou gravar, um podcast, eu faço uma voz um pouco diferente, eu não posso falar que nem um robô. Deixa eu até tentar gravar aqui o meu podcast. Vamos lá. Notícias do bem. Astronauta premiada recebe homenagem ao retornar de Marte. Brasileira descobre a cura para o câncer. Mundo comemora 9º ano consecutivo sem Covid. Fique por dentro dessas e de outras notícias. Até daqui a pouco. Mas se você não tem esse recurso do celular, não tem problema. Uma outra alternativa, se você quiser brincar com isso, de transformar as suas manchetes da capa de revista em um podcast ou em um programa de rádio, já pensou em criar um programa de rádio ao vivo com as pessoas que moram com você na sua casa? Bom, agora que nós já terminamos o nosso projeto, vamos pensar junto um pouquinho sobre algumas perguntas? Primeiro, que notícias vocês escolheram para colocar nos seus projetos? Né? E por que vocês escolheram essas notícias específicas? Vocês acham que elas vão se tornar realidade no futuro, daqui a 10 anos? Ou quem sabe antes? E se vocês tivessem mais tempo para investir nesse projeto, o que vocês fariam diferente? Bom, e se o desafio fosse outro? Ao invés de criar só a capa da revista ou a primeira página do jornal, vocês tivessem que criar toda a revista ou todo o jornal. Como que seriam as notícias completas de cada manchete que você resolveu ilustrar? Que tipo de propagandas esses meios do futuro eles trariam? Essa revista de 2030 ou esse jornal? Será que eles teriam algum tipo de interação diferente com seus leitores? Será que a gente ainda vai ter revista impressa em 2030? E como será que as tecnologias vão impactar os meios de comunicação? Vocês já pararam para pensar em tudo isso? Se vocês quiserem e puderem, podem compartilhar essas reflexões nas suas redes. E não esquecer de marcar a gente com a hashtag Bora Criar. Podem fazer desenhos, o que achar melhor. E tirem um tempo para compartilhar esse projeto que vocês acabaram de criar com a sua família, com os seus amigos. Quem sabe vocês não criam junto, mesmo que distantes, novas capas de revistas ou até essa revista inteira. Bom, no nosso projeto, nós exploramos um olhar mais positivo para o futuro, criando possibilidades de notícias que ainda não existem. Só que no jornalismo, as notícias e reportagens, elas são sobre fatos, sobre coisas que realmente aconteceram. Mas quando nós vamos contar uma história, mesmo essa história sendo sobre um fato, alguma coisa que realmente aconteceu, nós fazemos escolhas do que vamos mostrar, né? E nessas escolhas nós podemos seguir vários caminhos, escolher determinados pontos de vista, dar ênfase a alguns personagens ou destacar alguns acontecimentos. E nesse percurso em que nós vamos contar essa história, nós podemos também escolher um olhar mais positivo. Por exemplo, o Desenrola e Não Me Enrola é um projeto de jornalismo que atua na veiculação de informações sobre fatos socioculturais que acontecem na periferia de São Paulo. Mas eles fazem isso destacando um olhar positivo nas suas reportagens escritas e em vídeo, abordando o que de melhor acontece na música, no teatro, também no esporte, na literatura e nas ações desenvolvidas pelos articuladores culturais das comunidades. Legal, não? Então, assim como
como existem esse e outros projetos nessa área que atingem assuntos e públicos específicos, ajudando a lançar novos olhares para lugares, contextos e pessoas, e também dar voz a diferentes comunidades, vocês também podem encontrar meios de expressar a sua voz de uma forma responsável e criativa, lógico, comunicando histórias incríveis, tornando visíveis algumas situações e também engajando as pessoas em assuntos pessoalmente relevantes. Nessas 3 aulas, nós exercitamos nosso olhar de jornalista e também produzimos alguns conteúdos sobre personagens importantes para nós e também sobre histórias que poderiam estar nos meios de comunicação daqui a 10 anos. Agora, vamos pensar um pouco no lado de quem vai ler essa informação? Afinal, outro ponto super importante dentro desse grande tema que é a agência de jornalismo é saber consumir a informação de forma crítica e consciente. Para isso, nós vamos conversar com o professor Estevão Zilioli, que criou um projeto com seus alunos chamado Hoaxbusters. E também vamos conversar com um aluno que participou desse projeto, o Alê Bonfim. Então o nome do projeto, Hoaxbusters, tem mais ou menos o significado de caçadores de boatos. A ideia do Estevão era evitar o uso do termo fake news, por vários motivos. Um deles é que as pessoas estavam usando muito, e estão ainda usando esse termo, não só para se referir a notícias falsas, mas para se referir a notícias que vão contra o que elas pensam, né? Então a tendência é assim, essa notícia aí é sobre alguma coisa que eu não concordo, então é fake news. E isso é errado. Outra coisa é que fake news não existe. Se é fake, significa falso, não pode ser news. Ou seja, não pode ser notícia, porque as notícias elas são sobre fatos que realmente aconteceram. Então, pessoal, eu tô aqui com 2 pessoas super bacanas. O Estevão é o fundador do projeto Hoaxbusters e o Alê Bonfim, que é um estudante que já participou desse projeto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o Hoaxbusters. Estevão, então conta pra gente como que funciona, afinal de contas, o projeto. Então, o projeto é um projeto de extensão, um projeto fora do horário de aula, né? Ele acontece à tarde, em algum dia à tarde, cada ano é diferente. Então, a gente explica, né, que é um projeto de fact-checking, ou de checagem de informações, colaborativo, porque nunca é uma pessoa só que checa. A gente dividiu as checagens em 3 partes. Ciência, senso comum e política, pensando que essas checagens políticas, muitas aconteceram em 2018, em pleno ano eleitoral, então também foi algo que a gente teve que tomar bastante cuidado. E eu sempre falava, o que eu queria você não vai só checar informação daquele que você não gosta. Então, sim, ou de alguém que você é neutro, ou de alguém que você apoia. E a gente tinha que ficar se dividindo para fazer as checagens políticas. E aí, então, em ciência, desde as 3 checagens, que eu acho que são as mais... elas até são muito simples, mas são muito disseminadas, estão aqui na tela, né? A Terra é plana, vacinas causam autismo e o aquecimento global existe, os humanos estão causando aquecimento global, até outras que são mais pontuais, né? Como essas curas milagrosas. Então, babosa cura tudo, graviola cura câncer... Feijão cru mata os ratos, a tal lei do 1 minuto e meio para evitar infartos, enfim. E uma que também foi bem bacana, que também tinha um fundo científico, apesar da informação estar imprecisa, que é o anis, né, o anis estrelado, ser um substituto para o Tamiflu, que é um antigripal. E que, na verdade, na pesquisa, os alunos perceberam que, sim, a molécula usada para produzir o Tamiflu, ela está no anis. Só que essa transformação precisa de uma série de eventos químicos, laboratoriais para acontecer, que não vai acontecer no nosso corpo. Então, assim, partir de uma informação que é correta, só que o desdobramento dela não é verdadeiro. E aí, então, isso fez com que eles se aprofundassem bastante. Vou até abrir essa aqui. Foi o Ale, que foi o checador, inclusive. E aqui dá para ver que eles tiveram que se aprofundar em química orgânica, entender os processos e perceberam que o buraco era mais embaixo, apesar de não ser
totalmente errado e também uma informação que circula bastante tempo na internet. Então a gente consegue se aprofundar nesses temas de uma maneira leve, no sentido de ser um desafio para o aluno. Então ele se sente desafiado e vai fazendo essa pesquisa. Mas muito profunda, porque faz com que, durante esse processo, ele precise realmente pesquisar as mais diversas áreas, que é um trabalho parecido com um jornalista, né? Que é aquela coisa de aprender muito rápido, porque eu preciso entregar a minha matéria, então eu preciso me aprofundar, pesquisar e chegar na informação mais segura. Existem algumas possibilidades, né? Em algumas situações eu chego com as informações ou desinformações e eles vão fazer o processo de checagem, né? Verificar se essa informação é precisa, não. E aí a gente tem inclusive os selos. E a gente se inspirou muito na agência Lupa, que é uma agência de checagem de informações. Tanto que nos primeiros meses do projeto, a gente usava os próprios selos da agência Lupa. E esses selos, eles também querem mostrar que não existe só verdade ou mentira. Entre verdade e mentira, a gente tem uma série de outras nuances, né? Então, quando a gente faz a verificação, ela pode sim ser uma informação completamente falsa, mas ela pode ter alguns dados estranhos que foram manipulados, ela pode ter exagero de informação, então ela joga uma informação correta, mas faz uma conclusão exagerada, ela pode ser uma informação que está sem fonte, e aí por isso fica até difícil da gente pesquisar, né? Ou simplesmente fala o nome de uma pessoa, o doutor tal disse que é assim que funciona a cura. Isso a gente tem visto muito, né? Um médico da China afirmou que, né? E tal emissora não quer que você saiba mais, né? A gente também tem muito isso. A gente também tem aqueles dados que são insuficientes ainda, né? Acabou de sair uma informação, e aí a gente criou, a Lupa tinha uns selos mais adultos, né? E aí os nossos selos viraram não afoba, ou o buraco é mais embaixo, ou essa é velha, tem o oh my god, que exagero, né? Então a gente foi criando selos que depois viraram stickers de WhatsApp também, para a gente poder mandar quando recebe essas informações. Eu achei fantástico vocês transformarem isso em stickers, porque o WhatsApp, ele é uma fonte tremenda de desinformação, né? E às vezes você fica meio sem graça de chegar no grupo da família e falar, isso tá errado. Você manda um sticker, é fofinho, a pessoa não vai ficar tão brava, mas vai entender o recado, né? Então, também tem isso. E em várias outras situações, os próprios alunos traziam. Então, no começo eram mais exercícios. Eu pegava as notícias, né, as informações que eu já previamente checava em casa e levava para eles, e aí via como que era e ia corrigindo. Mas aqui você devia ter ido num site com os dados oficiais. Vamos procurar os sites do IBGE, vamos procurar os sites da Anvisa, e aí levar o aluno para as fontes primárias, que também é um jeito de ter mais segurança da informação. Tem muita criatividade envolvida nesse projeto, tem pesquisa e muita criatividade, né, para saber como é que vocês vão engajar os outros. Então, é por meio de vídeo, é por meio de selos, né, é por meio do quê? Na verdade, Tatá, esse projeto, ele é um projeto de educação midiática, né, porque a gente está recebendo as informações por meio de mídias. Então, a gente tem que devolver a informação mais precisa, mais segura, a checagem, também por meio de diversas mídias. Né? Porque não adiantava eu só eu pego uma postagem de rede social, de aplicativo de mensagem, um vídeo, e aí eu devolvo sempre com um texto dizendo se está certo, está errado, se é preciso, se não é preciso. Não, a nossa ideia era também devolver de outras maneiras. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Alê. Alê, me conta por que você quis participar desse projeto? Bom, eu estudei no Super por muito tempo, então o Estevão era meu professor de mais de uma matéria, inclusive, e quando ele me chamou, quando ele convidou a galera das turmas a fazerem parte do projeto dele, eu fiquei super entusiasmado porque eu sou um grande amante
de pesquisas e desses projetos que realmente têm muito potencial para fazerem a diferença hoje em dia. E hoje em dia, tipo, desde a época que ele começou o projeto, a gente já vivia numa época da internet onde fake news, né, entre aspas, e eu também concordo com o Estevão que se é news não tinha que ser fake. Essa onda de fake news já estava muito, muito grande, muito forte, e inclusive influenciando grandes acontecimentos e tudo mais. E quando ele falou do projeto, eu achei uma coisa muito, muito, muito boa, muito interessante. E eu e meus amigos, a gente ficou muito, muito interessado em participar e tudo mais. Que legal. Qual foi, entre as várias informações que vocês já checaram, qual foi a mais curiosa que caiu na mão de vocês? Deixa eu ver. Pra mim, uma que vem na cabeça, assim, quando pensa nessas notícias curiosas que a gente chegou, é a do Jean Willis e a produção do filme Corpus Christi. E eu acho muito engraçada porque tá no ramo do cinema, que é o ramo que eu tô acostumado a pesquisar e produzir. A gente usou os selos aqui no final, depois da checagem, de fake, que foi na maldade, porque é uma notícia claramente feita para difamar alguém e um grupo, sabe? A grande questão, né, Ale, que a gente sempre fala imagina que se realmente uma coisa desse tipo tivesse acontecendo, nenhum veículo de imprensa, de nenhum lado ia postar, e só um blogzinho ia postar e todo mundo ia compartilhar no WhatsApp. Isso que é uma ingenuidade que muitas vezes as pessoas têm, que quando a gente começa a entender como essas coisas funcionam, a gente bate o olho e fala, gente, pera lá, né? A imprensa ela não é uma coisa única. Tem imprensa de direita, de esquerda, de centro, que é contra alguém, que é a favor de alguém. Então, algum veículo minimamente sério de imprensa iria notificar isso. Eles não iriam esconder isso. Não tem como esconder uma coisa dessa. Mas as pessoas, na ingenuidade, acham que, nessa mania um pouco persecutória, né? Que, não, isso tal emissora não mostra. Isso, até a própria, né? As emissoras já têm brincado com isso. Esse jornal é vendido e tal. Claro que algumas mídias podem mostrar mais uma coisa e menos outra, mas a gente acreditar que que algumas informações desse tipo iam estar disponíveis só no grupo do WhatsApp e em nenhum veículo de imprensa é muita ingenuidade. E eu acho que uma coisa muito importante quando a gente fala de caça-boatos e de fact-checking é o pensamento de que nem sempre o que a gente pensa é o que está certo. E que a gente tem que estar aberto a pesquisar e ver que as informações que a gente absorveu durante a vida podem ter mudado ou não ter sido verdade, né? Que fantástico. Fantástico isso que você falou, né? A gente tem que estar aberto a mudar, né? E assim, tem os fatos e tem a opinião, né? Então, a gente tem que saber... Pode ter a sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Exatamente, exatamente. E pensando, né, nesse consumo de informação, como que vocês, Estevão e Alê, imaginam o futuro do consumo da informação? Porque mudou bastante com acesso à internet, a internet no celular, enfim, né? A gente tem essas transições. Como que vocês imaginam o futuro do consumo da informação? Eu acho, assim, claro, a gente pode fazer algumas previsões um pouco mais catastróficas, porque a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais online e esse ambiente online a gente consegue fazer com que informações absurdas pareçam minimamente reais, então isso é uma questão. Mas eu também acho que existe um claro estímulo, o nosso projeto não é o único, mas então existem vários outros projetos que têm estimulado estudantes e professores a trabalharem esse senso crítico, a trabalharem uma leitura passiva das informações. Eu gostaria, apesar da gente já ter também, por exemplo, inteligência artificial que consegue fazer uma checagem, e aí as redes sociais podem pôr essa inteligência
artificial para rodar, e na hora que você vai postar, já vem um aviso: ô meu querido, você está postando uma bobagem. Então isso também já seria uma maneira de ensinar. Porém, se é para pensar em futuro, eu vou ser utópico e vou imaginar um futuro em que essa geração de estudantes que já está sendo formada, né, com essa visão crítica e reflexiva da vida e das informações, possam simplesmente deixar de ser público dessa desinformação, e ela vai sumir porque não tem ninguém que esteja interessado nela. Então, o futuro que eu gostaria é isso, né? O cara que vive a vida postando notícias, informações falsas, não tenha mais o seu sustento, porque as pessoas aprenderam a reconhecer e dar crédito e entender como os processos científicos e jornalísticos funcionam. Eu também espero. E você, Alê? Bom, eu penso assim, numa visão mais otimista, no sentido de, eu acho que essa iniciativa do Hoaxbusters, como o Estevão disse, não é a única, mas aqui na região, pelo menos, foi uma das primeiras, de que isso realmente é o futuro, de usar o fact-checking e instigar o aluno a ir atrás da informação verdadeira. Isso é realmente um futuro possível, um futuro bem promissor e que pode fazer uma grande mudança no estilo que a sociedade brasileira está acostumada a ver a escola e a educação. E eu penso que isso foi muito importante, é muito importante o entusiasmo com a ciência e a informação verdadeira. E eu acho que isso tem que ser a base de toda educação, de um jeito que você coloque mais o aluno dentro da experiência de aprender e não simplesmente de passar o conhecimento para ele. Que fantástico, Alê. Como que você leva o Hoaxbusters para sua vida? São experiências que eu realmente vou levar para minha vida toda e ações como a gente tem todo um ciclo de checagem de fatos e tudo mais, e já tá na nossa mente, assim, que é automático. A gente vê uma notícia e checar depois, que todo mundo que participou do Hoaxbusters já tem isso na mente. E isso é uma coisa que a gente não tinha antes. Então agora eu levo para minha vida no sentido de sempre buscar passar a informação verdadeira para todo mundo e também aceitar quando a minha informação não for verdadeira, sabe? Porque isso pode acontecer. E sempre poder ajudar todo mundo e ser ajudado por todo mundo, tendo sempre como base a verdade e a busca pela informação correta. Nossa, gente, que projeto mais lindo, Estevão, parabéns. Muito bacana, fico feliz de ver o Alê falando assim. Porque o segredo é justamente isso, é não formar a sua opinião a partir de uma única, um veículo. Então é aquela coisa de, tá bom, aqui tá dizendo isso, deixa eu ver o que o outro tá dizendo e deixa eu ver o dado oficial, deixa eu ver, sabe? Conseguir formar a sua opinião a partir de um conjunto maior e mais seguro de informações. É isso mesmo. Gente, muito obrigada por participarem. Que vocês sejam inspirações para muitos estudantes e professores. E vamos fazer o print da entrevista, como sempre. Digam X! X! E aí? Muito bacana, né? Então, além desse projeto, existem outros também super legais, como o Fake ou News e o Vaza Falciane. O Fake ou News, ele é uma iniciativa do Canal Futura e da agência Lupa com o apoio do Google. E esse projeto, ele tem o objetivo de ajudar jovens como vocês na checagem de informações e no combate às notícias falsas. E olha só que legal, uma estratégia, um recurso que eles encontraram para combater essas informações falsas. A criação de memes. Tem uma porção de memes super divertidos nos sites deles que vocês podem baixar e postar nas suas redes, sempre que vocês se depararem com alguma notícia falsa, algum boato.
E o Vaza Falciani é um curso online gratuito criado por 3 amigos, professores universitários e jornalistas, que aborda uma porção de assuntos super importantes, como o WhatsApp, o uso do WhatsApp, eleições e desinformação, a questão do discurso de ódio na internet, como eu posso saber se é verdade ou não uma informação que eu ouvi em algum lugar, entre várias outras. E aí, já conheciam essas iniciativas? E se vocês e seus amigos se juntassem virtualmente para criar uma mini agência de checagem de informações inspirados pelos projetos que nós exploramos hoje e usassem isso nos seus contextos? Fica aí uma ideia para seus próximos projetos. E estamos chegando ao fim. Olha só quanta coisa legal a gente aprendeu e criou nesses 40 e poucos minutos. Vamos lá! Nós criamos uma capa de uma revista do futuro com notícias que gostaríamos que se tornassem realidade. Nós conhecemos um projeto de jornalismo que dá voz para pessoas de diferentes comunidades. E ainda conhecemos um projeto super bacana de checagem de informações chamado Hoaxbusters. Que ponte será que nós podemos criar entre o que vimos até agora e o que estamos estudando em outras áreas do conhecimento? E ainda, de que forma nós vamos usar o que aprendemos e criamos até agora em outros projetos que são do nosso interesse? E com essa aula nós chegamos ao fim dessa série sobre o tema Agência de Jornalismo. Se vocês quiserem e puderem, compartilhem em suas redes os projetos que vocês criaram e que ainda vão criar. E não esqueçam de marcar com a hashtag BoraCriar. O que será que nos espera no nosso próximo encontro? Surpresa! Que vocês imaginem, criem e compartilhem muito até lá. Até a próxima!